Para você que não me conhece, eu sou David Varelo, esse aqui é o Desculpa o Atraso, um podcast sobre profissões e vida real. Nesse episódio de estreia, uma reestreia, não sei como falar isso. Mas eu estou aqui com a Bárbara Maciel, que ela é ourives e vai contar um pouco da história dela. E aí, Bárbara, tudo bem? Olá! Nossa, prazerzaço estar aqui com vocês. Vou contar um pouquinho da minha história e eu espero inspirar a galera a começar também nessa área de artesão, de ourives aí, é bem bacana. Ó, antes da gente começar a gravação, ela já me falou que ela era de outra área, de uma pessoa que eu não conversei aqui ainda no podcast, já fez outros cursos, então acho que vai ser uma jornada bem bacana pra gente. Vou dar um recadinho e volto já. Algumas pessoas me perguntaram se é difícil e caro fazer podcast, e sempre falo que não. Você precisa de uma ideia bacana, um computador, um microfone e um distribuidor que vai fazer com que seu programa fique em várias plataformas como Spotify, Apple Podcasts e vários agregadores de podcasts. Eu uso o Anchor como distribuidor, já que é intuitivo, robusto e o melhor de tudo, de graça. Ele ainda te ajuda na gravação e edição do áudio, é bem prático, rápido e ainda faz com que você ganhe dinheiro com podcast. É isso mesmo, ele te paga para usar. Perfeito, né? Baixe o aplicativo do Anchor gratuitamente ou acesse anchor.fm e comece hoje mesmo. Então é isso, pessoal. Se você quiser mais informações, você já sabe. É só acessar desculpapodcast.com.br. Lá você encontra links para todos os episódios e também tudo que a gente comentar aqui nesse episódio eu vou colocar lá na descrição da publicação, tá bom? Então fica à vontade. Lá também tem links para as redes sociais, tem links para você ouvir em outros lugares, compartilhar com outras pessoas. Link é o que não falta, tá bom? Bárbara, se apresenta para o pessoal. Depois eu faço a primeira pergunta. Beleza. Olá, eu sou a Bárbara Maciel, eu sou artesã no Maciel Atelier, eu tenho 27 anos e comecei essa loucura toda no meio da pandemia. Mudei completamente de carreira, e aí eu vou explicar um pouquinho para vocês o processo, como tudo isso aconteceu um pouquinho mais para frente. Ó, vai ser bem bom, hein? Então, vamos começar esse processo e me fala qual é a primeira lembrança de escola que você tem. Eu não tenho certeza se é uma das primeiras, assim, mas eu lembro muito bem que eu era a pessoa que empurrava o gira-gira, sabe? Uma criança que empurrava o Sei. gira-gira. Quando todo mundo ficava sentado, eu sempre fui muito rápida. Eu sou bem alta, eu tenho 1,74 e minhas pernas, elas, assim, são muito grandes, então eu corro muito. E eu lembro que as crianças, elas sentavam no gira-gira e elas iam me chamar onde elas estavam para eu girar todo mundo. Saía todo mundo muito tonto, assim, eu lembro muito bem. Uma das lembranças mais de escola mais fortes, assim, na minha cabeça. Não sei se é a primeira, mas é uma das. Era gira geradora. Eu era. Eu fazia a roda girar. Isso, boa, boa. Para uma pessoa que empreende, é extremamente importante isso, né? A gente vai falar sobre essa forma de trabalho mais para frente, que acho que ela conversa muito com isso que você faz, né? Então me fala, o que que você mais gostava na época de escola, assim, de matéria? De matéria, eu gostava muito de biologia. Eu sempre gostei muito dos animais, assim, no geral. Sempre tive. Não tenho nenhum animal que eu tenho medo. Passo a mão, pego a todos tranquilamente. Não tenho receio nenhum com bicho algum, assim. E eu gostava muito, sempre me interessei. Mas aí depois chegou a parte do ensino médio, que começou até a parte a parte das células, etc. E já me desinteressou. Aí fica Mas difícil. na infância, assim, eu gostava bastante de biologia. E onde era isso? Onde que você passou essa parte da tua infância, de primeiras lembranças de escola até chegar no ensino médio? Onde você diz região ou. Isso, em que parte do Brasil? Ah, eu sou de Campinas, São Paulo. Eu nasci aqui, cresci aqui e desde sempre estudei sempre na região aqui de Campinas mesmo. Legal. Campinas fica a quanto tempo de São Paulo, mais ou menos? Quantos quilômetros? Fica 1 hora e meia do centro de São Paulo. É considerado interior, mas agora já cresceu muito assim nos últimos 10, 15 anos, já tá quase. Eu acredito que atualmente, na realidade, Campinas é um. Ah, é uma cidade maior do que ela deveria ser. Como se chama?
Eu não sei dizer o nome. É enorme, assim, ela cresceu muito. Eu só não me lembro, mas enfim, é isso. É muito grande. Atualmente é um dos maiores daqui da região. O pessoal da região vem para Campinas para trabalhar, para procurar emprego, enfim. Não tem tanto ido mais para São Paulo, vem aqui para Campinas porque cresceu demais assim nos últimos anos. Me conta como que foi aí na região, aí na tua cidade, na tua família, no teu crescimento, quando você estava no ensino médio, e a gente fica naquele momento que é extremamente estressante, muito complicado para uma pessoa sair do terceiro ano, já entrar no vestibular, que é uma pressão que todo mundo sofre, não sei se todo mundo, né, mas grande parte da sociedade sofre para poder entrar num curso, escolher um curso da sua vida. Como que foi esse momento do final do ensino médio para você? O final do ensino médio, para mim, eu fiz Enem, na verdade, eu me formei pelo Enem. E aí eu aproveitei e reaproveitei as notas da faculdade, do Enem, para entrar na faculdade. Então eu entrei em design de interiores, com a nota do Enem, com a mesma nota Legal. do Enem. É. Eu me formei pelo ProUni também. Sou formada pelo ProUni em design de interiores. E antes de design de interiores eu cursei computação gráfica. Também me formei em computação gráfica e depois de design de interiores eu comecei a cursar arquitetura. Cursei aí até o terceiro ano de arquitetura. Massa. Como que foi para você escolher isso? Porque você falou agora de 3 cursos, né, que você fez computação gráfica, depois design de interiores, depois arquitetura. Você sentiu uma pressão muito grande em você para escolher logo um curso, talvez para escolher um curso que desse dinheiro no futuro, como que foi isso? Eu acho que todo mundo sente uma pressão quando você tá com 18, 19 anos, bate aquele desespero de eu preciso de algo para fazer da minha vida, né? Eu acho que na sociedade ela bota uma pressão na gente que a gente com 18 anos é absurdo, mas com 18 anos a gente tem que definir o nosso futuro. E eu gostava muito de desenho, do design das coisas, e aí eu escolhi a computação gráfica porque eu gostava muito do Photoshop, de mexer com Photoshop. Quando eu era mais nova, o pessoal da minha época, assim, lembra do Flogão, Vibe Flog, que tinha os banners, algumas redes sociais, elas tinham os banners, e a gente fazia nos Photoshops, né? E Uhum. eu gostava muito de mexer com edição de foto, edição de imagem. E aí eu pensei na parte da computação gráfica por conta disso. Que era uma área que eu já gostava de fazer, eu mando bem no Photoshop. Aí eu falei, quer saber? Vai ser isso aqui. E me formei, só que hoje em dia o diploma não serve para. Na verdade, nenhum dos meus diplomas eu exerço a profissão hoje em dia. E o segundo diploma, como foi? O de design de interiores? Então, eu sempre gostei muito da parte do design. O designer de interiores, ele reorganiza o interior das residências e eu sempre gostei bastante também dessa parte aí do layout das coisas e eu me interessei por esse curso. Eu acho que eu tenho muito o desenho na cabeça, eu tenho muita parte da arte, e eu acho que é difícil você expressar a arte em tantos outros cursos. Eu queria, desde do início, eu acho que esse é o ponto, desde o início eu queria colocar a minha arte para fora, eu queria poder colocar a minha mão nas coisas e que as pessoas vissem a diferença naquilo, sabe? Então eu acho que tanto o design de interiores quanto a computação gráfica, elas têm isso em comum. É eu colocar para fora aquilo que tá na minha cabeça, entende? Uhum. É isso, assim, a parte aí a formação do design de interiores, eu tive bastante contato, no design de interiores eu tive muito contato com a história da arte. E ali foi é uma das minhas maiores paixões atualmente, assim, a história da arte no geral. Inclusive no ateliê eu tenho uma coleção que chama Pompeia, que veio muito do conhecimento que eu adquiri na parte do design de interiores e em arquitetura eu também cursei, tive várias matérias, né, de história da arte. Então aquilo ali, a arte no geral me pegou muito, sim, mexe muito comigo, é uma área que eu amo.
Então, acho que eu poder colocar o que eu penso para fora da forma que fosse, era o que eu queria seguir na minha vida. Isso daí eu já sabia. Não sabia por onde começar, mas eu Uhum. sabia que era isso que eu queria. Massa. Você lembra quando foi esse clique que você falou assim, você falou um negócio muito forte de eu sei que eu quero expressar minha arte, não sei como. Você lembra quando foi esse clique, quando foi que você falou isso a primeira vez, quando que essa frase surgiu na sua cabeça pela primeira vez? Olha, não sei exatamente quando foi o momento, mas eu sempre gostei muito de desenhar e de expressar aquilo mesmo que eu estava sentindo. Eu acho que não é simplesmente um clique, do nada isso acontece. Eu acho que foi aos poucos que eu fui percebendo que eu gostava de colocar para fora o que eu sentia e de fazer com que as pessoas elas vissem a forma como eu via as coisas, como que eu queria que elas vissem as coisas. Legal, quase uma lapidação, né? Olha, Exato. entendeu? E me fala assim, beleza, aí você fez esse segundo curso, então você já começou a expressar para fora, né, isso de uma outra forma. Uhum. E o que foi que fez você seguir para arquitetura? O design de interiores, basicamente, ele reorganiza a parte interna. A arquitetura, ela surgiu como uma complementação do curso de design de interiores, na verdade. É porque na arquitetura a gente mexe com a estrutura das coisas. No design de interiores a gente não pode mexer com a estrutura. A gente mexe com o visual mesmo, o design das coisas. E na arquitetura, ali eu poderia mexer no exterior, poderia, na parte na arquitetura mesmo, na parte externa das coisas, né? E ali, na verdade, a arquitetura surgiu como uma complementação ao curso de design de interiores e é algo que eu também gostava. Sempre me interessei muito por parar para prestar atenção na arquitetura das coisas. Sempre me interessou as construções antigas, principalmente. Aí juntou uma coisa na outra, eu falei, então é isso que eu vou seguir. Mas eu nunca tive nada fixo na minha cabeça. A arquitetura e urbanismo nunca foi algo que, quando eu era criança, eu sonhava em ser. Eu nunca tive um sonho de criança em ter uma profissão específica, assim. Como que foi essa sua caminhada nesse curso de arquitetura e urbanismo? Porque a faculdade é difícil, né? Eu costumo falar isso quando a pessoa fala, a faculdade que eu digo no geral, né? Não só esse curso. Tem gente que fala, quero fazer faculdade, que curso eu escolho e tal. Não, primeiro que eu não jogo responsabilidade pra mim, pelo amor de Deus, é muito difícil. E uma frase que eu aprendi antes de entrar na faculdade, que eu nunca esqueci. É mais difícil você sair do que você entrar na faculdade, né? Porque você tem um mundo de trabalho pra fazer e tal. Olha, eu posso dizer para você que foi terrível a faculdade de arquitetura e urbanismo. Boa. Eu adorava o curso, eu adorava as matérias, mas tudo que você faz em grupo é um problema. Porque você tem que ter o grupo. Ter mais de uma pessoa que pensa igual você já é vantagem. Imagina 4, 5 membros do grupo que precisam pensar igual você, ou pelo menos te ouvir e fazer tudo se encaixar ali. É uma loucura, sabe? É, muitas das matérias também a gente tinha mais de um professor. E cada professor pensa de um jeito. Então, nas assessorias, um avaliava de uma forma, e aí depois no projeto final o outro ia dar nota. E aí desandava tudo. Eu ficava chocada, não tinha cabimento para mim aquilo de um aprovar tudo que a gente falou e na hora da nota mesmo, outra pessoa corrigir o trabalho e aí dar uma nota muito diferente do que a gente esperava, sabe? Duas visões totalmente diferentes, né? São duas histórias de vida totalmente diferentes. Muito. Eu passei por situações assim, e não é que, nossa, pô, ela era ruim na faculdade de arquitetura e urbanismo. Eu já fui a aluna que tirou a maior nota numa sala. A média era 7. Eu tinha tirado 6. Eu tinha tirado a maior nota na sala. Então todo mundo ficou, a sala inteira ficou de recuperação, né? Mas é um curso muito puxado e eu acho que tem muito despreparo assim dos professores e pelo menos na faculdade o que eu cursei era muito despreparo das pessoas para entender que a arquitetura, eu acredito que a arquitetura ela é bem fora, ela é para ser fora da caixinha, né? Ela não é para você colocar isso aqui é exatamente certo, isso aqui é perfeitamente errado. Para mim, o que for confortável, ergonômico e que dá para a pessoa entrar e
servir para algo, o design em si, se ele fizer sentido, cada um tem o seu gosto, cada um tem o seu estilo, sabe? Tem muita gente que adora o Romero Brito, tem muita gente que odeia o Romero Brito. Então, você dar a nota ou avaliar algo pela estética é muito complicado. E Uhum. era muito isso que acontecia também. Então, assim, foi uma loucura para mim. Isso foi em que ano, mais ou menos, que você saiu da faculdade? Em 2020, eu tranquei a faculdade. Terminei o primeiro semestre e tranquei. Depois que começou a pandemia. Começou a ser Uhum. online também, aí eu falei, não vale a pena eu pagar por um curso que eu também não tô indo pra lá. Não... É um curso muito mão na massa também, né? Sim, precisava todo mundo. A arquitetura, às vezes a gente fazia as plantas manual mesmo, a gente precisava estar todo mundo junto, em grupo, e na época da pandemia não podia a galera se juntar. Então, acabava que a qualidade não ficava boa também. Eu falei, eu não quero pagar e eu não quero me formar dessa forma. E também teve o ateliê, que nessa época eu já tinha começado o ateliê, e eu falei, eu não vou dar conta de fazer tudo junto. Enquanto ainda estava online, ainda estava caminhando, mas depois eu parei para pensar, eu falei, a hora que voltar a ser presencial, eu não vou dar conta. Uhum. Como que surgiu o ateliê? Já que você falou, apareceu na sua cabeça a ideia, eu vou fazer um ateliê, adoro fazer isso. Olha, normalmente quando você vai falar com qualquer ourives artesão, isso é de família, tá? O pai dele fazia, e depois, antes dele o avô, e aí normalmente o filho. Perceba que eu só falei de homens, porque normalmente são sempre homens que trabalham na joalheria. Cara, eu queria fazer algo diferente. E é muito doido isso, porque eu lembro que eu não tinha meio que um norte, e a minha ideia de fazer algo diferente no começo foi investir na tatuagem. Porque eu queria. Eu sempre gostei do design das coisas, realmente do desenho, de expressar a arte. Eu pensei, eu desenho bem, eu sei que eu desenho bem. E se eu investir nisso, talvez eu vire uma boa tatuadora. Mas aí eu parei pra pensar e, cara, todo mundo é tatuador hoje em dia. Você chuta uma árvore e cai uns 10. De qualidade? Não tanto, mas tem muito tatuador hoje no mercado. Falei, eu não quero entrar num emprego saturado também. Nessa época, eu era. Isso, olha isso, fazendo faculdade de arquitetura e urbanismo e trabalhando na Leroy Merlin. Ninguém merece passar por isso na vida, porque é muito puxado. Lá trabalha sábado, domingo, feriado e folga um dia na semana, é uma loucura. O que faz um projetista? Eu sei que eu estou cortando tua resposta, mas acho que faz sentido a gente perguntar isso agora. O que eu fazia muito, a pessoa ela trazia o ambiente para mim. Tipo, olha, eu tenho esse quarto aqui, eu não sei como organizar ele. Na verdade, a parte do design de interiores eu levava muito pra Leroy, né? Ah, tá. Então, o projeto do cômodo em si, às vezes a pessoa, eu vou ter um bebê, tem um quarto aqui de bebê e só tem 4 paredes e é isso. E aí como eu já conhecia os móveis e etc, e aí eu indicava os móveis, prateleiras, guarda-roupa, berço, onde ele ficaria, e aí onde cada coisa encaixaria, uma planta aqui e tal. Então, eu dava esses toques, mostrava os projetinhos para as pessoas, encaixava os itens da Leroy dentro daquele espaço que ela me trazia, né? Isso também fora o atendimento, também atendia na Leroy, vendia, montava móveis, eu sempre adorei mexer com as coisas, então eu montava muitos móveis, guarda-roupa, tudo assim, de tudo já montei por lá também. Nossa, puxado mesmo. Você tava falando, eu já tava me cansando aqui só de imaginar como que é isso. Era bem corrido. Mas vamos voltar lá pra pergunta. Você tava falando que é muito comum a gente ver sempre ourives homens e que sempre é uma tradição de família, né? Como que foi isso contigo? Então, comigo, eu tava falando da parte de querer fazer algo diferente, porque aquilo ali não era o bastante para mim, ficar na parte do projeto, de vendas, e eu queria fazer algo diferente. Era só isso que eu pensava. Quando eu pensei na tatuagem, eu tenho uma amiga, estudei com uma menina que ela era tatuadora aqui em Campinas, ela é tatuadora aqui em Campinas, e eu tinha ido falar com ela sobre a tatuagem, mandei uma mensagem para ela, só que ela me respondeu uns 10 dias depois, eu já tinha desencanado da ideia. Isso aí pra você ser tatuadora ou pra você fazer uma tatuagem?
Não, pra eu ser tatuadora, pra Ah, eu tá, pegar beleza. umas dicas com ela. Eu falei, quanto você cobra pra dar um curso, pra iniciar? Tipo, tava apostando pra tudo quanto é lado, na verdade, né? E o irmão dela, ele é o Rives, dessa menina. Então, Hum, quando eu falei com ela, deu um estalinho, assim, eu falei, cara, e se eu for Ourives? E aí, eu já tinha comprado algumas joias com ele, e, cara, eu gosto, as minhas joias, elas têm um estilo bem bruto, bem rústico, assim, eu gosto de um estilo diferente, um design mais contemporâneo, e esse rapaz, ele tem um design que eu gosto muito, o estilo que eu gosto muito. Eu já tinha comprado algumas joias com ele, eu tive muito problema com o atendimento dele. Ele é um cara incrível, um joalheiro incrível, mas ele tem muito problema no atendimento. Tinha na época, não sei agora hoje em dia, mas eu inclusive conversei com ele sobre isso, porque ele postergou a entrega de um presente de Natal. Ele postergou a entrega em 3 semanas, assim. Então, toda semana eu ia falar com ele, ele passava para seguinte, para seguinte, para seguinte. Isso me desanimou. E eu percebi, eu falei, cara, esse é o único que eu conheço aqui na região. Eu gosto muito do trabalho dele, mas com esse atendimento, se esse cara tiver bastante cliente, com o atendimento que ele tem, é porque ele não tem concorrência. E aí que deu o meu estalo. Eu falei, quer saber? Eu acho que eu vou atrás disso aí, porque é uma coisa que eu gosto bastante. Essa parte de expressar a arte. Eu também tinha levado uma joia para ele, um design, e ele falou que não era possível fazer na época. Ele falou, isso daí não dá para fazer e tal. Eu falei, não, tudo bem. Mas é aquilo, né? Como eu já tinha parte do design, do desenho, eu pensei, eu acredito que seja possível. Mas como não sou eu que estou fazendo, não é a minha mão que está lá, eu não vou falar, não, é possível sim. Falei, quer saber? Eu vou atrás. Eu comecei a ver uns vídeos na internet, joguei no YouTube, joalheria artesanal. no meio da pandemia, isso. Isso, não antes da pandemia ainda. Era o começo de janeiro, eu joguei no YouTube, joalheria artesanal. E aí eu comecei a ver alguns vídeos, eu acredito que eu comecei a ver, assim, dezenas de vídeos por dia. Encontrei um manual da joalheria no YouTube, ele explicava, ele dá aula grátis pra galera, eu ficava chocada, assim, com a qualidade dos vídeos dele. E eu lembro de estar, olha isso, cara, eu lembro de estar sentada na sala, na casa de uma amiga, o pai dela, ele entrou, e ele falou, o que que você tá assistindo? E eu tava assistindo um vídeo no YouTube sobre a joalheria. Aí eu olhei pra ele e falei assim, tô assistindo o vídeo aqui da minha futura profissão. Eu lembro nitidamente, aí eu Que ri. massa. Aí ele falou assim, sério? Eu falei, não, senta aqui pra você dar uma olhada, que coisa incrível, sabe? De um metal derretido o cara faz isso. E aí eu coloquei aquilo na minha cabeça, eu fiquei assistindo vários vídeos, fiquei matutando. Eu lembro que durante essa semana em específica, começou um sentimento muito forte pra mim em relação à joalheria. Basicamente, ela começou a me chamar. Eu cheguei na Leroy pra trabalhar. Eu tenho alargadores. Eu tava com um alargador. Uma cliente chegou e falou: Nossa, seu alargador é muito legal. Ele é muito diferente. Aí eu falei: obrigada, todo mundo fala mesmo. Ela falou assim: Não, mas eu tenho propriedade pra falar, porque o meu marido ele é joalheiro. Eu falei: Não. Meu Deus do céu, que Você quantos acredita? sinais. Exato. E aí que eu falei: Não. Eu falei: O seu marido tá aqui na loja porque, pelo amor de Deus, eu preciso conversar com ele. Ela falou: Não, ele tá no corredor de trás. Eu falei: Então vamos até lá, porque eu preciso conversar com seu marido. Eu não lembro o nome. Esse cara foi um anjo que apareceu na minha vida, assim. Porque eu não lembro o nome dele, eu não lembro o rosto dele, mas eu lembro que a gente conversou uns 15 minutos sobre a joalheria. E ele falou: Olha, o que eu tenho pra falar pra você é aposta tudo que você tem, porque vale a pena. Ele falou: se você tem gosto pela coisa, se você tem gosto pela coisa, vai atrás, porque é uma profissão linda, você não vai se arrepender. Eu expliquei um pouquinho do que eu gostava de fazer pra ele e tal. Ele falou assim: pelo que você tá me falando, você já é apaixonada pela profissão, pelos vídeos que você assiste, pela quantidade de conteúdo que você consome, você já é apaixonada pela profissão. Ele falou: a partir do momento que você colocar sua mão na primeira peça, aí acabou. Ele falou: vai atrás, vai ver um curso. Ele falou assim: o que você precisar de mim, pode me chamar e tal. E aí, a partir dali, eu saí da Leroy.
Te juro, eu saí da Leroy, a primeira coisa que eu fiz, joguei no Google, Escola de Joalheria Campinas. Aí eu encontrei uma escola de joalheria. No dia seguinte, eu agendei uma aula na escola do Ricardo Presuto, agendei uma aula com ele, a gente conversou, e ele falou pra mim, ó, a gente vai fazer uma aula aqui agora, na nossa primeira aula você vai sair já com a sua primeira joia pronta. Seu primeiro anel, você vai sair com ele pronto daqui. Ele falou, Que porque massa. aqui é o seguinte, não é nada, eu vou te passar a teoria, mas enquanto você tá praticando, tá? A gente não vai aprender nada na caneta, no papel, não. Você vai estar fazendo, vai estar na bancada, eu vou estar do seu lado, vou te ensinando, e é isso que a gente vai fazer. E ali, naquele momento, quando eu peguei as minhas. Eu fiz um par de aliança básico. Eu peguei esse primeiro par de aliança na mão. Eu lembro até hoje a sensação que eu tive. Eu falei, é isso que eu quero fazer. É isso. É para isso que eu. Que tudo deu errado até hoje. Que nada me agradou bastante. Porque é isso que eu quero da minha vida. Foi muito legal você ter falado que o curso é a teoria na prática, Uhum, porque é literalmente mão na massa, né? E exato. conta um pouquinho como foi essa experiência no curso, sendo que você já passou pouco tempo antes disso, estava passando nesse momento, né, simultaneamente, um curso que você tem que ver muita teoria e só depois prática, né? Às vezes prática Exato. você quase não vê prática na faculdade, né? Como que foi para você ter um misto dessas duas coisas em dois cursos totalmente diferentes? Olha, sinceramente, eu ia para a faculdade de arquitetura pensando no curso de, de joalheria artesanal. Porque ali foi, assim, amor à primeira vista mesmo. Era uma época muito conturbada. Então, tava acontecendo muita coisa lá fora. A gente já sabia o que estava acontecendo lá fora. Tava muito conturbado. Por aqui também. A gente tava com receio do que poderia vir, né? E eu acho que a joalheria artesanal, nesse momento, ela foi uma válvula de escape para mim, assim. Eu passava muito estresse na faculdade, coisas de grupo, era uma loucura danada. E ali era basicamente uma terapia na joalheria. Então era algo que eu adorava fazer. Então eu acredito que naquele momento as coisas elas foram ficando de segundo plano assim para mim. Eu comecei a dar menos importância para a faculdade de arquitetura, comecei a pensar menos naquilo para minha vida e comecei a ter mais interesse na área da joalheria. É, a mão na massa, para mim, eu sempre falei para você, né? Desde o começo eu tô falando para você que eu gosto de fazer com que as coisas, que a arte ela seja vista. E na joalheria eu tive aquilo muito rápido. Na arquitetura eu ainda ia ter que esperar 3 anos para ver as coisas tomando forma, sabe? Então, eu acredito que foi um pouco de ansiedade, uma sensação de imediatismo, e aí trouxe aquela paixão absurda, assim, pela joalheria também. Massa. É legal você ter dito isso dessa sua vontade desde sempre de fazer as coisas girarem, né? Que eu lembrei muito da primeira lembrança de escola, né? De Sim, você estar ali ajudando as crianças a sair daquela roda louca com um sorrisão na cara, né? É mais ou menos isso que você ajuda a construir hoje e continua realizando sonhos, mesmo longe da arquitetura, né? vou chegar nessa parte aí. Vou explicar um pouquinho para você como que comecei o ateliê, na realidade, né? Porque o curso de ourives todo mundo pode fazer, só que seguir isso como profissão é o diferencial. Uhum. Foi uma loucura, porque em fevereiro a pandemia chegou. O que eu costumo falar é que em meio ao caos, em meio à loucura, em meio a todo esse caos, o ateliê ele nasceu com o intuito de espalhar o amor em um momento de tanta dor, assim, sabe? Eu perdi um tio durante a pandemia e eu acho que muita gente perdeu muita gente querida. Eu tenho, inclusive, casos durante a pandemia, enfim, que muita gente perdeu pessoas muito importantes, assim. E o ateliê, ele tem esse poder de levar amor para muita gente, de levar o carinho absurdo para o Brasil inteiro atualmente e até um pouquinho para fora. Em meio ao caos de 2020, comecinho de 2020, começou a fechar tudo no Brasil. A pandemia bateu na nossa porta. E eu trabalhava na Leroy.
E no comecinho, tudo começou a fechar e a Leroy ainda estava trabalhando. Eu tenho uma avó idosa. Minha avó, ela tem 11 filhos. A minha mãe é mãe solteira. Eu sou filha única. Então, se eu trago alguma coisa para dentro da minha casa, esse foi meu pensamento na época. Se eu passo alguma coisa para minha avó ou para minha mãe, assim, eu ia me arrepender o resto da minha vida, sabe? Uhum. Eu coloquei isso na balança, isso pesou muito para mim. No comecinho da pandemia, então, o pessoal estava trabalhando na Leroy. Eu lembro que o refeitório, como diminuiu a carga horária, o refeitório, todo mundo começou a trabalhar no mesmo período, né? Porque eram 2 períodos, e aí com a pandemia diminuiu para um período só. Todo mundo começou a trabalhar junto e o refeitório era lotado. Era cheio de gente comendo junto. E aquilo para mim não começou a me dar uma ansiedade e uma vontade de sair dali o mais rápido possível. Lembro que eu conversei com o meu gerente, falei, olha, eu não quero mais ficar aqui. Eu preciso eu preciso sair porque eu não estou concordando com muita coisa que está acontecendo e eu preciso sair daqui. E eu vinha com um trabalho bem bacana no meu setor. Ele falou: Olha, Bárbara, a gente gosta muito do seu trabalho aqui. Eu vou fazer o seguinte: você voltou das férias há 4 meses, mas eu vou te deixar 15 dias em casa, tá? Nesses 15 dias, quando você voltar, provavelmente as coisas já vão tá mais tranquilas aqui no Brasil. Olha a ilusão. Não, E todo em mundo 15 ficava com essa ilusão, né? Mês que vem, Exa- 20 dias vai passar. Exatamente. Ele falou: em 15 dias as coisas vão melhorar, aí você volta, cabeça mais tranquila. E outra, eu já tinha conversado com o diretor, a gente gosta muito do seu trabalho aqui, a gente estava inclusive falando sobre pagar a sua faculdade de arquitetura. Você tem noção? Que o cara ele sugeriu pagar a minha faculdade de arquitetura para eu não. Aí eu falei, beleza, eu vou pegar esses 15 dias e vou dar uma pensada, né? Eu tinha muita amizade já com o meu professor de joalheria, o Ricardo. Durante a pandemia, ele perdeu todos os alunos. Ah, perdeu, os alunos cancelaram os cursos. Perfeito. Uhum. Era a única fonte de renda dele. Os cursos eram mensais, né? O pessoal poderia cancelar a hora que quisesse. Então, deu a pandemia, todo mundo cancelou e foi isso. Ele não tinha estrutura nenhuma para atender online, também ele não tinha Instagram, ele é um pouco mais velho assim que a gente, então, cara, esse pessoal mais velho, eles não têm muito acesso às redes sociais. E ali quebrou muito as pernas dele, né? Nessa época, eu cheguei, conversei com ele, eu falei, olha, eu vou ficar 15 dias na Leroy, afastado da Leroy, conversei com o Ricardo, com o meu gerente, e você perdeu todos os alunos. Ele falou: Olha, Bárbara, eu vou precisar de qualquer forma vir até a escola de joalheria, porque eu tenho encomenda para fazer também. Eu também tenho meus clientes e eu vou precisar vir aqui para finalizar as minhas peças, de todo jeito. Ele mora sozinho, ele tem moto. Falei: Olha, é o seguinte, se a gente fizer um intensivão comigo, eu venho aqui, fica só eu e você na escola. Eu também tenho moto, também dirijo moto. Vem só eu e você de moto, não tem contato com ninguém. A gente fica feliz. Você me ajuda, eu te ajudo. Ele falou: Nossa, vai assim, salvar meus meses, né? Então, vamos fechar dessa forma. Negociação no sangue desde sempre, né? Então, aí ele falou: Não, vamos fazer isso então. 15 dias diretão. Eu ia 9 da manhã e saía 7, 8 da noite. Todos os dias, durante 15 dias. Para você ter uma noção da minha situação financeira naquela época, eu pagava o curso de, da joalheria. As joias que eu fazia no curso, eu vendia para conseguir comprar prata. A prata para poder fazer mais joias para Isso, porque eu não conseguia comprar muita prata para fazer várias e sair vendendo. Então, eu aprendi a fazer uma peça ali no curso. Tirava foto, jogava no Instagram, aí uns amigos conhecidos se interessavam e compravam aquela peça. Eu usava esse dinheiro, comprava mais prata. E aí eu ia fazendo
a minha roda girar, Uhum. entendeu? Quando deu 15 dias, no momento de eu voltar para Leroy, eu fiz a contabilidade do que eu tinha ganho ali e eu ganhei meio salário na Leroy em 15 dias. Então, em 30 eu ganharia o meu salário Uhum. trabalhando por mim. Ia trocar 6 por meia dúzia, né? Exato, trabalhando para mim, fazendo algo que eu amava, estava apaixonada já. Ali foi amor à primeira vista. E poder, uma coisa muito importante para mim é a minha família. A partir do momento que eu percebi que eu poderia estar nos almoços de família, Dia das Mães, com a minha família, ali para mim eu poderia estar ganhando metade do meu salário, que estaria valendo a pena do mesmo jeito. Então eu lembro até hoje que eu falei com o meu professor, eu falei, olha, se eu ganhar o meu salário na Leroy Merlin atualmente na joalheria, eu já tô pra lá de satisfeita. Aí ele falou, nossa, você não tem noção do quanto você tá mirando baixo. E eu carrego essas palavras comigo Nossa. até hoje. Ele falou, pelo talento que você tem, a velocidade que você faz as joias, ele falou assim, você tá mirando muito baixo. Aí eu sentei, voltei pra Leroy, eu sentei na. Isso, a faculdade já tinha parado, né? Já tava aquela loucura, tudo fechado e vão começar online, mas não tinha estrutura ainda, então a faculdade ficou meio de lado. Nesse momento eu lembro de eu sentada na, na, no escritóriozinho assim da Leroy, o gerente ele passou, ele falou: "E aí, como é que foi? Como é que foi essa de férias?" Até brincou, né? Como é que foi de férias? Tá sendo legal a volta, o retorno? Tá tranquilo? Olhei no fundo do olho dele e falei: "Olha, Eduardo, eu quero ir embora. Realmente eu não quero ficar aqui." E ele falou: "Ah, é isso mesmo que você quer?" Eu falei: "Não, é isso mesmo que eu quero." Aí ele falou: "Olha, então vou conversar com o pessoal do RH e pode ficar tranquilo que a gente vai te demitir. Você não vai pedir demissão, você vai ficar com rescisão contratual, com tudo." Nossa, que massa. Nossa, ele foi uma pessoa incrível, assim, porque é, eu acredito que se não fosse essa força, esse apoio dele, as coisas não teriam se encaixado tão bem posteriormente como se encaixaram. Eu peguei a rescisão contratual, então eu tinha o seguro-desemprego também, então eu já fiquei mais tranquila, né? Porque eu tinha o seguro-desemprego. Eu peguei essa rescisão contratual, vendi um Uno que eu tinha na época, vendi o Uninho, falei, esse dinheiro eu vou pegar e eu vou investir numa joalheria para mim. Pouco tempo depois, eu fui ao curso de joalheria e um dos alunos, ex-alunos do meu professor de joalheria, era aquele rapaz que ele fazia as joias, que ele chegou para mim e falou que umas não poderiam ser elaboradas do meu design, aquele Uhum. primeiro. Ele estava Nossa. comentando que ele estava vendendo a oficina dele fechada. Eu falei, você está vendendo sua oficina? Eu quero comprar. Fala para mim quanto você quer nela que eu quero comprar. Aí na época ele falou que queria 9 mil, se eu não me engano, nessa base aí, com bancada, algumas ferramentas e tal, tudo que eu precisava para começar. Falei, então é isso. Eu vou juntar tudo que eu tenho. Aí foi nesse momento, na realidade, que eu vendi o carro, que juntou tudo. Eu falei, é isso que eu quero da minha vida. Então, aí eu comprei a oficina dele fechada. E hoje em dia, grande parte da minha oficina é a antiga oficina dele. Nossa, que massa. Mas com tua cara, né? Agora com tua Não, cara. agora com minha cara. Agora já tem minha cara há mais de 2 anos. Vamos fazer assim, vamos fazer um passeio. Vamos fazer quem tá ouvindo conseguir enxergar como que é a tua oficina e Uhum. o que que você faz no tratamento com o cliente quando ele chega lá, porque você falou que era um problema que você percebia antes, né? O que que tem de Sim. diferencial no teu negócio? Atualmente, eu a minha fila de espera é de 65 dias úteis para elaboração das peças. Então pensa que não é falta de cliente. Eu tenho muito cliente mesmo. O meu diferencial é eu não deixo de atender ninguém. Eu não deixo de responder ninguém e sou eu que atendo. Eu nunca não contratei ninguém e também não tenho interesse nem a intenção de contratar ninguém futuramente, porque eu acredito que ninguém dá o devido valor para sua empresa do que você. Pode ser o funcionário mais bem intencionado que existe.
ele não vai dar o mesmo valor da empresa que você dá para sua empresa. Então, a parte do atendimento é justamente aonde a gente ganha dinheiro. É onde a gente faz tudo acontecer. É o atendimento, é o primeiro contato que a pessoa tem comigo. Como eu comecei na pandemia, eu abri justamente quando tudo estava fechando. Então, o ateliê, ele cresceu quando tudo que era físico, todo espaço que era físico estava fechando as portas. Eu comecei no momento onde tudo estava indo para online. Então, eu já peguei essa onda no começo. Eu comecei já no online. Atualmente, mais de 95% das minhas vendas são online. Eu tenho espaço no meu ateliê aqui para fazer as peças e tal, mas o meu ateliê é privado, eu trabalho só com horário agendado e poucas das minhas vendas são aqui para Campinas. Eu não tenho placa na rua, não tenho nada, ninguém sabe que eu tô aqui se a pessoa não agendar, não entrar em contato comigo pelo Instagram, não conversar comigo antes ou pelo WhatsApp, enfim. O, a, a minha ideia inicial, desde o começo, em relação ao Maciel Atelier, foi: eu vou dar o atendimento que a pessoa merece, porque ela tá vindo aqui para buscar um sonho, para realizar um sonho, e eu vou dar o mesmo tratamento, independente do valor que ela for comprar. Então, eu percebo muito. Eu sou lésbica, o meu público é LGBTQIA, a grande maioria. Então, a galera mais jovem também. E eu acredito que. Eu lembro de quando eu fui comprar as alianças de namoro. Duas meninas entrando numa joalheria, o pessoal já olhava tipo, ai, nossa, ó, as adolescentes vindo comprar aliança, sabe? E não era um atendimento de qualidade. E não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero para vida das pessoas que eu faço parte, porque atualmente eu faço parte de histórias, na realidade. Não são só joias, eu faço parte de histórias, de sonhos mesmo. E isso eu peguei como um ponto muito importante para mim, assim. O atendimento que eu faço no ateliê, se a pessoa me pergunta qualquer coisa dentro do meu horário de trabalho, você pode ter certeza que ela não vai dormir sem resposta. Eu faço de tudo. Eu paro umas 4, 5 vezes ao dia durante a elaboração. Todas as minhas joias eu faço sozinha também. É, a ideia do ateliê é justamente isso. São joias únicas, joias exclusivas, o design exclusivo e é pelas minhas mãos. Todo mundo que conhece o ateliê, a grande maioria sabe que eu sou artesã. Eu sou a Bárbara Maciel, artesã do Maciel Ateliê. Então não é só uma joalheria, tem uma pessoa por trás disso, uma pessoa com sentimentos, uma pessoa que se importa e uma pessoa que tá afim de fazer sua história dar certo, tá? Então, eu quero que a pessoa ela venha até mim, ela se sinta acolhida, ela se sinta ouvida, e é isso que eu tento passar para as pessoas e eu tento resolver o máximo dos problemas que eu consigo resolver. Como o meu prazo de espera é muito alto, muita gente termina o relacionamento durante esse processo. E aí a pessoa vem falar comigo, então eu comprei as joias e tal, mas aí eu terminei o namoro. Eu sempre deixo bem claro, olha, a última coisa que eu quero ser nesse momento é um problema, é mais uma dor de cabeça para você. Então fica em paz, cancelamento a gente cancela, se quer trocar por outra peça a gente troca, não tem dor de cabeça nenhuma. Eu faço as joias sob medida, tal, sou artesã, mas meu, avisa um pouquinho antes, não tem crise. Não vou dificultar a sua vida. O que eu menos quero é dar mais dor de cabeça para quem já tá triste. Então, eu sempre falo, fica bem, pensa na sua cabeça nesse momento, na sua saúde mental. Precisar, a gente pausa o processo. Se precisar retomar, a gente retoma. Se quer cancelar, a gente cancela. Então, eu sempre dou esse suporte, que é pra pessoa realmente saber que tem alguém ali que quer resolver o problema dela. Porque eu tive problemas também com joias. Eu também tive problemas e alguns dos meus problemas não foram solucionados. E eu também quero ser a solução. Então, além da parte do cancelamento e tal, eu também dou o primeiro ajuste sempre grátis, vitalício para as pessoas do ateliê. Nossa, Bárbara, pô, engordei, eu quero aumentar minha aliança. Pô, emagreci, quero diminuir. Eu enrosquei a minha corrente, quebrou o meu colar. O primeiro ajuste é grátis para todas as joias do ateliê. Enquanto eu tiver saúde e tiver fazendo as joias, esse primeiro ajuste ele vai ser vitalício e é isso, sabe? Então, eu acredito que você tá ali para o seu cliente e demonstrar que você quer resolver o problema dele, que você, eu não deixo o problema se transformar num problema. É isso que eu não quero. Eu não quero que a pessoa tenha dor de cabeça com nada, entendeu? Massa. Eu sei que é uma pergunta meio óbvia, tá? Mas me fala, você tá feliz hoje? Não, tô.
Com a minha profissão, é o que eu falo. É, atualmente, eu sei que minha mãe ela não vai ter dor de cabeça nenhuma na parte da aposentadoria. Nunca que ela vai passar necessidade. A minha avó, minha família, ela é do interior da Bahia. A minha avó, ela nasceu numa cidade que chama Uibaí, é um bairro, é um povoado, na verdade, chama Uibaí, na Bahia. Para você ter uma noção, minha avó ela foi dada quando ela era criança, porque a mãe dela não tinha condição de alimentar ela. Então ela não foi doada, ela foi dada para outra pessoa para ser alimentada. Então, vem de uma origem muito, muito pobre e eu sei que necessidade nenhuma minha família vai passar na minha mão, sabe? Isso isso já é um ponto que me traz muita alegria. E financeiramente falando, assim, não tenho nem. É algo que eu nunca esperei. Quando eu falei lá que eu queria ganhar o meu salário na Leroy, atualmente eu ganho 40 vezes o meu salário na Leroy. Então, pra mim tá maravilhoso. Muito bom, hein? É muito legal a gente ouvir histórias de gente que conseguiu fazer algumas conexões, né? Não fazer conexões, mas aproveitar uns lances do destino que às vezes passam assim desapercebidos na nossa frente, né? Às vezes conhece uma pessoa que fala, meu marido faz isso, que é uma coisa que você já pensou um dia em fazer, e pode ser o seu futuro, mas às vezes a gente fala, tá, que legal, eu já pensei em fazer isso, um beijo pra ele. O pessoal tem medo, na verdade, de botar a cara, né? Mas eu acredito que é, pode ser muito sonho da minha parte, muito idealização da vontade, mas eu acho que quando você realmente persevera, que você vai atrás, não tem como dar errado. E se der errado, vai dar errado a primeira, a segunda, a terceira, a quarta vez, mas você vai fazer até dar certo. Porque não vai dar errado, não vai dar certo da primeira vez, você pode ter certeza. Mas da quarta, quinta vez que você tentar, provavelmente vai dar. A vez que der certo, vai ser aquela vez que era pra dar certo, Que era pra dar entendeu? certo. Tem um amigo meu que falava assim, vestibular a gente não faz para passar. A gente faz até passar. Porque, voltando um pouco que a gente falou de universidade, né? É muito difícil você entrar, também é muito difícil você sair, mas você precisa ter ciência de que tem muita gente concorrendo com você. Você não tá ali, você tá ali fazendo, estudando, fazendo seu trabalho, fazendo a prova, se concentrando, mas não depende só de você, né? Tem muita gente também que pode, pode ser muita gente muito melhor que você. A gente não vai saber isso. E melhor também é uma coisa muito subjetiva, né? Melhor em quê? Melhor por quê? Porque acertou mais questões numas folhas de papel em branco e deu X lá e tal, mas eu consigo fazer outras coisas que não tem lá. É uma coisa meio que a gente que já fez faculdade, de uma forma ou de outra, a gente consegue entender isso, né? Que a faculdade está ali para poder avaliar você de um jeito. Não quer dizer que aquele seja o jeito certo, que seja o único jeito, mas tá ali para avaliar você, né? Porque faz total parte do processo. Não tem faculdade de joalheria. Não tem Pois é. faculdade de joalheria artesanal, de joias, enfim. Mas é uma coisa que eu peguei como profissão. E é isso. Cada um é bom em algo e saber que você é bom em algo e ir atrás daquilo, não tem como errar, sabe? E ó, você já falou várias dicas aqui no episódio, tá? Mas a gente chegou naquele momento que você dá aquela dica que vai ser a grande virada para as pessoas. Olha a expectativa que eu tô colocando, hein? Eu acho que a maior dica, assim, que eu tenho para dar é que ser autônomo tem mais responsabilidade do que você ser MEI. Porque tem gente que acha que quando você é autônomo, você pode entrar e sair no horário que você quiser e a vida é uma maravilha e é isso. Não. Se você fizer coisa errada, tudo vai dar errado. Você não tem o seu dinheiro no final do mês. Se você fizer certo, aí a sua vida fica maravilhosa. Então eu acho que muita gente tem essa mania de achar que você ser autônomo, você ter a sua própria empresa, você pode relaxar, você pode desacelerar. E é nesse momento que você precisa acelerar. Você não pode achar que o sucesso ele vai durar para sempre. E esse é o grande erro das pessoas. Quando ela tá lá em cima, ela pensa, nossa, eu cheguei até aqui, arrasei.
haja como se aquilo ali fosse acabar amanhã. Tenha planejamentos financeiros, invista o seu dinheiro, não gaste com porcaria, não gaste com besteira. Não é para investir em carro novo no primeiro ano da empresa, não é para investir em coisas, né? Coisas no início. Porque, cara, aquilo ali é a base do seu negócio. Aquilo ali você está montando a base da sua empresa. Você não pode simplesmente é, largar a mão, abrir mão no comecinho daquilo. Você tem que fazer aquilo da forma mais maravilhosa possível. Então, eu acho que o que é mais importante nesse momento, eu acho que a minha dica mais especial, assim, vai com tudo, como se aquele fosse o seu dia, o seu último dia que fosse incrível no seu negócio, sabe? Todos os dias precisam ser dias incríveis, porque talvez aquele seja o último dia que vai ser incrível. No dia seguinte pode tudo desabar. No dia seguinte pode chegar uma nova joalheria revolucionária e o ateliê simplesmente desaparecer. Eu não sei. Não sei o dia de amanhã. Mas eu vou agir como se esse dia fosse o último e é para eu arrasar. É para ser o melhor dia da minha vida na questão profissional. Então, todos os dias eu acordo e eu falo, hoje eu vou vender muito, eu vou atender demais, eu vou fazer as peças mais incríveis que eu puder fazer. Olha, e faz total sentido a gente estar falando isso agora, porque, como eu falei no começo, é um episódio de retorno, né? Então, acho que a perseverança. Não, acho não, tenho certeza. A perseverança, ela faz parte da vida daquela pessoa que quer entregar um produto, um serviço, independente do que seja, de uma forma bem feita para outra pessoa, né? Para que seja sentida de alguma forma, seja através da forma que você está ouvindo a gente, seja através de uma joia, seja através de uma roupa, mas que a gente faça a outra pessoa sentir especialmente especial, porque é o que as pessoas são, né? É o que nós somos. Perfeitamente. E tratar todo mundo como se fosse o seu melhor cliente. Porque aquele cliente que você tratou super bem e ele não comprou, você pode ter certeza que ele vai falar muito bem de você para quem ele conhecer. E essa rede que caminha sozinha, ela é gigantesca. Eu tenho 79 mil seguidores no Instagram em 2 anos de ateliê. Maciel Ateliê tem 79 mil seguidores no Instagram. Eu nunca comprei um seguidor. A boca da galera é algo gigantesco. Então, se você for perguntar para qualquer cliente meu, qualquer um, eu tenho certeza que eles não vão ter um A para falar. Eles vão falar do prazo. Pô, o prazo é muito grande. Mas isso por quê? Meu prazo, ele é grande, principalmente, eu falo, as alianças, a minha ideia é, elas são feitas juntas para terminar juntas. Desde o processo de elaboração até o acabamento final, eu faço elas lado a lado, que é para ter um sentimento maior, né? Não simplesmente eu não vou pegar duas joias que foram fundidas juntas numa fábrica, entregar na sua mão e falar tchau, é, é isso. Não, eu quero colocar um sentimento realmente em cima daquilo. Como eu falei pra você, eu sou do público LGBTQIA+, e essa galera também é o meu público principal. Isso faz com que muitos casais, eles venham até mim, eles não têm auxílio dos pais financeiramente para estar comprando a primeira aliança. Então, as minhas joias, ela tem um valor muito acessível se você comparar com o mercado de joalheria artesanal. Por quê? Porque eu quero estar aonde me querem, aonde precisam de mim. Para eu conseguir diminuir a minha demanda, o meu prazo, a minha fila de espera, eu precisaria aumentar o valor das minhas peças. E esse não é o meu interesse, entendeu? Eu quero continuar sendo acessível para o meu público, para a galera que me fez chegar até aqui. Basicamente, é o público que me fez chegar até aqui. Que me fez ter esse tamanho que eu tô hoje. E atualmente, meu público já está muito variado, bem, bem diversificado para o Brasil inteiro. Mas esse público gay, lésbica, enfim, é o público que fez tudo isso chegar no tamanho que tem. Então eu sou eternamente grata. O que eu puder fazer,
Eu tenho um projeto que chama Amor para Quem Ama, que eu compartilho ele uma vez por mês, para o pessoal preencher os dados e contar um pouquinho da história. Eu seleciono os nomes e eu desconto metade do valor das joias. Então, o pessoal, eu leio um pouquinho a história, acompanho, dou uma olhadinha, sempre falo, cara, isso daqui não é uma planilha para você receber desconto, é realmente para quem precisa desse desconto. Eu quero oferecer isso porque eu quero estar onde precisam de mim, onde me querem. Então, o amor é para quem ama. Então, é isso que eu quero. Esse é o meu ponto focal na joalheria. Aproveita e fala pro pessoal como que eles conseguem te encontrar nas redes sociais. Eu digo eles, pessoal, porque eu já sigo, tá? Então, como é que você que tá ouvindo que não segue ainda, como é que você encontra pra poder seguir? No Twitter é Maciel Atelier. No Instagram é maciel.atelier. E só me jogar no Google que você encontra o site também, www.macielatelier.com.br. Aí tem todas as redes bonitinhas lá. Show de bola. Bárbara, a gente tá chegando no final. Queria te agradecer do fundo do meu coração. Acho que foi um momento muito oportuno para todo mundo, né? Muito obrigado por ter compartilhado a tua história com a gente. E pode ter certeza que é uma história que já deu muito certo e vai continuar dando muito certo. Muito, muito, muito obrigado mesmo. Imagina, eu fico muito grata pelo seu convite. A hora que você me chamou ali na DM do Twitter, eu falei, não acredito. É um prazer enorme estar aqui com vocês e compartilhar um pouquinho da minha história. E inspirar a galera também a ir atrás do que sonha. É que, na verdade, eu nem posso falar que eu sempre sonhei com a joalheria artesanal, que esse nem sempre foi meu sonho, mas foi amor à primeira vista. E a partir do momento que eu senti no meu coração que era aquilo, eu fui atrás daquilo e não desisti até chegar no meu sucesso. Então, eu espero que inspirem vocês a não desistir também. Quando bater aquilo ali, quando bater aquela pulga e falar, olha, talvez isso daqui vá pra frente, dá uma cutucadinha que eu acho que vai também. Ó, serviu para mim também, viu? Então é isso, pessoal. Tchau, tchau e até o próximo episódio. Tchau, 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 Bárbara. Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.